Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema da aula de hoje é linguagem algébrica e regularidade. Para isso, façam as suas anotações, reveja essa aula e outras aulas para que haja um aprofundamento sobre essa temática. Acompanhe comigo o nosso material. Então, olha só, eu trouxe aí para vocês uma situação que vocês já vivenciaram em períodos anteriores. Só para a gente relembrar o que é a linguagem algébrica e como acontece essa regularidade. Então, acompanhe comigo aí. Na situação, diz o seguinte, o rapaz pediu para a moça pensar em um número. Ela aí pensou no 4 sem responder a ele. E aí ele deu outro comando, multiplique por 2. E aí ela multiplicou esse valor 4 por 2 e o resultado foi 8. Em seguida, ele deu mais um comando, adicione 14 a esse resultado que ela havia pensado. Então, nesse caso, ficou 8 mais 4, e aí deu 22. Novamente, ele deu mais um comando, divida o resultado por 2, e aí ela assim o fez. 22 dividido para 2 deu 11. E aí, no quadro seguinte, ele diz o seguinte, subtraia o resultado do número que pensou. Então, nesse caso, ela havia pensado no 4. E o resultado anterior era 11. Então, ficou 11 menos 4 deu igual a 7. E aí ele afirmou da seguinte maneira, você teve o número 7 como resposta. E aí ela ficou espantada, como ele havia chegado na resposta em que ela não havia expressado valor algum, e aí ele chegou na resposta que ela havia pensado. Pessoal, essa situação e outras vocês já vivenciaram quando estudaram lá no Fundamental, ou em algumas brincadeiras de rotina, no seu dia a dia. E aí, onde se esconde a matemática e que você não percebe? Nesse caso, ele utilizou algumas situações algébricas para ir induzindo a pessoa a responder aquilo que ele queria. Então, nesse caso, vocês vão perceber que existem uma regularidade ou a utilização de expressões algébricas onde a gente pode obter alguns resultados daquilo que nós havíamos esperado, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter aí chamado a linguagem da matemática. E aí eu trouxe alguns exemplos para que vocês percebam essa linguagem e como utilizá-la no seu dia a dia. Então, veja algumas expressões, como, por exemplo, um número qualquer. Então, nesse caso da situação da matemática, quando a gente expressa na linguagem verbal esse tipo de situação, a gente logo imagina um valor x, certo? Que a gente desconhece. E aí nós temos outra situação que diz o seguinte, o dobro de um número qualquer. E aí vocês vão pensar em um número que seja dobrado. Então existe uma expressão algébrica que representa essa sentença, essa linguagem verbal. Então nesse caso é 2x. E se eu dissesse para vocês a soma de dois números quaisquer, como vocês escreveriam? Então, nós temos a expressão algébrica que representa essa linguagem, que é A mais B. O quadrado de um número qualquer. Então, nesse caso, nós temos x elevado à segunda potência. Nós temos ainda outra situação, o sucessor do dobro de um número qualquer. Como vocês escreveriam essa expressão algébrica? Exatamente, 2x mais 1. E ainda temos a última linguagem verbal dessa situação, que é um número maior que o outro número. Então, nós temos dois números desconhecidos, em que um é maior e o outro é menor. Como escrever essa expressão algébrica? Então, nesse caso dessa linguagem verbal, nós temos aí m maior que n, certo? Vocês percebem nessas situações que nós utilizamos a língua materna e a linguagem matemática, que ela é expressa através de expressões algébricas. Então,
A partir desse momento, vocês devem perceber pela linguagem como transcrever isso matematicamente, correto? Então, nesse caso, nós também podemos relacionar duas expressões da seguinte maneira. Por exemplo, um número igual ao dobro do outro número. Então, nesse caso, vocês vão perceber, diante dessa expressão verbal, que nós temos uma situação algébrica aí. Por exemplo, o número que eu desconheço, então vou chamar de A, certo? E aí nós temos ali a igualdade aparecendo na sentença. Então vejam aí que ela está circulada e a gente tem um símbolo matemático para ela. Da mesma forma acontece com o restante da frase. O dobro do outro número. Ou seja, nós já tínhamos um número desconhecido e agora ele tem um número que é igual ao seu dobro. Então nós desconhecemos esse número, então nós vamos transcrever ele ou escrever, representar ele através do B. E o dobro você sabe que é algo multiplicado por 2, dobrado, certo? E aí está a representação. Então, nesse caso, um número igual ao dobro do outro número, nós temos expressão algébrica para isso, que é A igual a 2B. Da mesma forma, acontece nessa situação, um número maior que outro número. Então, nesse caso, nós temos aí que observar essas palavras de ligação. Igual, maior, maior, igual. Ela nos vai dar a sentença a expressar se ela é de igualdade ou desigualdade. Então, aqui, vocês já perceberam que essa parte da matemática é sobre leitura e interpretação, certo? Dentro das expressões algébricas, nós temos alguns conceitos que são primordiais que vocês já devem ter fixado em algum momento quando estudaram álgebra. Então, nesse caso aqui, nós temos uma expressão de 3 termos. É uma equação quadrática. Então, ela apresenta aí 3 termos e elas são separadas pela simbologia da adição e da subtração. Então, vocês vão perceber que ela tem 3 termos aí. Um outro conceito bem importante diante da expressão algébrica é em relação aos coeficientes. Os coeficientes são os valores numéricos, ou o número, o algoritmo que aparece dentro das expressões algébricas. Mas vale ressaltar que ele pode aparecer em conjunto com uma letra ou não, certo? Ainda nós temos a parte literal, ou as variáveis, que são mais utilizadas dentro da matemática. São essas letras que aparecem nas expressões algébricas. E ainda nós temos o termo independente, ou que nós chamamos de constante. Então, nesse caso, percebo que esse termo, como a própria palavra está falando, termo independente, ele vem sozinho, ele não vem acompanhado de letra. E aí vocês já sabem por que ele não vem acompanhado de letra, certo? Aí nós podemos dizer que ele está um x elevado a 0. E aí nós sabemos que todo número elevado a 0, ele é 1. Então, diante disso, nós temos 4 vezes 1, que é o próprio 4. E aí, para não estar com a nomenclatura ou expressão algébrica carregada, não se faz necessário nós utilizarmos a letra I, nesse momento. Mas, na sua mente, você sabe que ele é um termo independente, ou chame ele de constante. A linguagem algébrica ainda nós devemos perceber as regularidades. Para isso, nós trouxemos uma atividade, um exemplo que vocês percebam essa regularidade que acontece na linguagem algébrica. Então, olha só, Antônio tem o hábito de juntar moedas, R$1 em um cofre. De vez em quando, para saber quantas moedas tem guardado, ele as retira do cofre e as organiza em fileira, com 5 moedas cada, até que elas acabem. Observe as moedas como fica disposta na etapa. Então, nós temos aí algumas etapas, 3 etapas, todas elas estão compostas de fileiras de 5, como vocês percebem na figurinha, e aí vem a seguinte situação.
Mesmo que as demais etapas não estejam desenhadas, temos informações suficientes sobre o número de moedas em cada etapa para organizá-la em uma tabela, da seguinte maneira. Então, nesse caso, nós podemos utilizar ou lançar a mão, né, das expressões algébricas. Então, vocês vão perceber que na primeira linha dessa tabela nós temos as etapas 1, 2, 3, 4, 5, e aí tende ao infinito, que é o enésimo. Nós temos também a quantidade de moeda. Na primeira etapa, ele tinha em mão 5 moedas, na segunda, 10, na terceira, 15, na quarta, 20, e aí vai até o enésimo termo. A situação, ela pede que você faça a generalização, ou seja, nas aulas anteriores vocês já estudaram sobre a proporcionalidade, certo? Então percebam aqui que existe uma proporcionalidade, que existe uma constante de proporcionalidade. Então, nesse caso, vocês vão perceber que o padrão, a regularidade, está sempre no número 5, que é a disposição da fileira. A quantidade de etapa não vai importar, porque ela vai ser sempre uma situação regular, uma situação padrão. Então, ela não vai fugir dessa sequência. Então, nesse caso, nós podemos dizer que 5 fileiras vezes n etapa, ela vai dar um valor para o enésimo, ou seja, 5 vezes n, certo? Note que o número de moedas em cada etapa é igual ao número de etapas multiplicado por 5, pois cada fileira tem 5 moedas e isso não vai mudar nas etapas. De modo geral, nós podemos dizer que em uma n etapa, o número de moedas é igual a 5. N ou simplesmente 5n, tudo bem? Uma expressão algébrica pode conter números ou variáveis conectados pelas operações estudadas, como a gente nomenclaturou lá nos termos, que é a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Na situação descrita, nós obtemos a expressão algébrica 5 vezes n, ou seja, nós temos uma multiplicação aí, para indicar a quantidade de moeda de acordo com a etapa, em que o n é a variável multiplicada pelo número 5, certo? Pessoal, hoje nós trabalhamos sobre a linguagem algébrica e as regularidades. Eu peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas para que haja um aprofundamento dessa temática. E uma boa aula e até a próxima!